Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais Gotas de Esperança. Nesse mês nós estamos meditando no tema Abaixe a Ansiedade, olhando os recursos bíblicos para nós vencermos esse inimigo constante em nossas vidas. E ontem nós estamos falando, sobre... Nós vimos então o texto de 2 Pedro, capítulo 5, versículos de 5 a 7. E estamos aqui meditando sobre esse tema tão importante que é o revestimento. O que é a humildade? Ela tem a ver então com a nossa ansiedade. Nós estamos vendo para encontrar esse fator de equilíbrio é que Deus cuida de nós. Eu acho que a ansiedade ela traz essa insegurança, essa incerteza de que nós estamos sozinhos, vamos ter que lidar com as coisas sozinhos. E nós estamos abordando então a verdade. As Escrituras falam sobre a mão poderosa de Deus. A gente pode ver esse exemplo específico no livro de Jó. Jó, ele estava diante de um terrível sofrimento. Jó, ele expôs a sua angústia, fazendo aquilo que deveria ter aprendido a nunca fazer, Muitas vezes a ansiedade é um questionamento do nosso coração. Será que Deus realmente tem essa mão tão poderosa? Então, por que isso aconteceu? Por que essa situação chegou a isso? Por que Ele levou o meu amado, a minha amada? Por que eu estou aqui vivendo essa situação tão triste? Jó aqui, ele nos ensina o que não devemos fazer. Quando ele contesta a sabedoria de Deus, expressando ressentimento pelo que a mão poderosa de Deus tinha lhe trazido, ele sentiu então a revolta, em suas emoções, e ele põe então as suas palavras de lamento. E ele diz assim: clamo a ti e não me responde. Eu estou em pé, mas apenas olhas para mim. Tu fostes cruel comigo, com a força da tua mão tu me combates. Levantaste-me sobre o vento e me fazes cavalgá-lo, dissolva-me no estrondo da tempestade, pois eu sei que me levarás à morte e à casa destinada a todo vivente. Jó, capítulo 30, versículos de 20 a 23. Talvez aqui Jó estivesse sentindo-se como uma das peças de xadrez, Aqui a poderosa mão de Deus não é de livramento, mas é de provação. Então, agindo como um fogo refinador para fazer a fé de Jó transformar-se em ouro. Então, apesar dessas expectativas obscuras de Jó, foi exatamente isso que aconteceu. Como Deus o tivesse humilhado, Jó confessou: na verdade, eu falei aquilo que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, eu não conhecia, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora, no meio desta provação, meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42, versículos 3, 5 e 6. Jó está dizendo aqui: Deus, agora eu te vejo como eu jamais tinha te visto antes. Aprendi que muitas percepções são seriamente limitadas, mas agora eu sei que eu posso confiar em ti implicitamente. Aqui o exemplo de Jó foi registrado para que nós possamos aprender a mesma lição sem passarmos pela mesma provação. Paulo afirma lá em Romanos 15:4: tudo quanto outrora foi escrito foi para o nosso ensino, escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Ansioso, ele perdeu a disciplina da paciência, da resiliência. Quem sabe é a hora de nós voltarmos a pedir ao Senhor que nos ajude, que o Espírito Santo, que tem este fruto da paciência, ministre e administre nosso coração.
Nunca devemos ver a mão poderosa de Deus em nossa vida como um tapa na nossa cara, mas sim como um motivo de esperança. Devemos observar que Ele só quer o melhor para nós. Na qualidade de filho, Ele espera ver bons resultados. E esses resultados são olharmos para o Senhor em qualquer circunstância. Tal atitude não deixa nem um pouquinho de energia para a ansiedade se movimentar se nós estivermos lá, acolhidos, abrigados debaixo das potentes e poderosas mãos do Senhor. Pedro, ele diz que quando você se humilha diante de Deus, Ele em seu tempo oportuno, e aí tem que ter paciência, porque é o tempo de Deus e não o seu. Não é sobre o nosso tempo, mas é sobre o tempo de Deus, Ele nos exalta. 1 Pedro 5,6. Mas a pergunta às vezes é: qual é o tempo oportuno? É o tempo dele e não o nosso. E quando será esse tempo? Quando aquilo que estamos vivendo cumprir o propósito para qual chegou em nossa vida. Isso às vezes pode parecer vago, mas isso não é um motivo para você se angustiar. Deus, Ele age no momento certo. E certamente a nossa salvação depende do seu perfeito tempo, a nossa cura, a nossa libertação, a nossa restauração, a restituição, tudo isso depende do tempo de Deus e não do nosso. Paulo, ele especificou que aquele que espera com paciência tem esperança, né? E a esperança nossa, amigos, é na eternidade. Tito 1, capítulo 1, versículos 2 e 3 diz assim: em tempos devidos manifestou a sua palavra por meio de Jesus Cristo. A confiança no tempo de Deus não é questão trivial, mas ela é muito importante na nossa fé, para a nossa fé cristã e para a nossa maturidade espiritual. E esse eu acho que é onde a gente mais escorrega, porque a ansiedade tem a ver com isso, a gente querer, é aquela expectativa que a gente tem do amanhã, que nós nem vemos e nem sabemos o que vai acontecer. Então, no tempo apropriado, Deus nos exaltará. Paulo usou um termo grego que fala em nos colocar acima, olha, amados, acima dos nossos sofrimentos presentes. Então, vai terminar. Para o cristão, mesmo a pior aflição, ela é temporária. Nós devemos lembrar disso. Nós somos desafiados a concluir, porque não há nenhum fim em vista, não há absolutamente nenhum fim. Não acredite nisso nem um minuto, porque a ansiedade diz: o que vai ser do meu futuro, o que vai ser de mim, o que vai ser da minha família, dos meus filhos, o que vai ser? Deus sabe e Deus promete exaltá-lo. Então é muito importante que a gente enfrente esse inimigo chamado ansiedade, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Nós devemos agir até o momento da libertação que é prometida. Disse Pedro: humilhai-vos, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, nós devemos aprender a confiar. A humildade, ela é o fim, o fruto de uma alma que confia. A humildade requer plena confiança em Deus, um Deus que é zeloso, não para nos matar e derrubar e nos ferir nessas ocasiões, não. A mão de Deus, ela está sobre nós. E Ele sabe o que Ele faz no seu tempo. Então, Pedro, ele diz para nós, nesse momento de aflição, seja ela qual for, que tem causado essa ansiedade em nosso coração, ele recomenda que nós tenhamos uma atitude de confiança. E a base dessa confiança é lembrarmos o cuidado amoroso que Deus tem nos demonstrado repetidamente. Ele fala: você lançará sua ansiedade sobre ele, quando você for capaz de dizer, porém de maneira humilde e não soberba: Senhor, não está sendo fácil,
não é fácil. Eu estou sentindo dificuldade para resolver estes problemas, mas eu humildemente me ponho debaixo das tuas potentes e poderosas mãos, demonstrando que eu estou confiando a ti os cuidados que eu não consigo ter, as coisas que eu não consigo alcançar e não consigo ver, porque eu sei que tu cuidas de mim. Então, aqui a palavra traduzida por lançar era usada para indicar que se atirava alguma coisa sobre a outra, tal como uma manta sobre um animal de carga, como nós vemos em Lucas 19:35. Então, reúna toda a sua ansiedade, ou seja, tudo aquilo que tem trazido ansiedade para o seu coração, descontentamento, desânimo, desespero, dúvida, dor e sofrimento pelo qual você está passando, e lance tudo isso sobre Deus. Fale, entregue, troque todo esse peso pela confiança em Deus que realmente cuida de nós. Então, amanhã nós vamos ver também uma mulher, uma personagem que ilustra bem alguém que fez exatamente isso que o Senhor está hoje nos desafiando a fazer. Faça uma trouxa, faça uma trouxa de tudo isso que está trazendo ansiedade para o seu coração, e não perca a oportunidade de hoje mesmo, revestidos de humildade, lançar sobre ele toda a vossa ansiedade. Que Deus abençoe você. E até amanhã com os nossos devocionais matinais, Gotas de Esperança. Deus te abençoe e até lá.